Olá pessoal, tudo bem? Na aula de cidadania de hoje, a gente vai falar novamente sobre um tema que a gente já falou esse ano, porque já aconteceram diversos protestos, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, mas agora de novo nos Estados Unidos, cerca de um mês e meio depois de uma grande comoção que teve lá, a gente tem outro caso que vai deixar bem claro como essa questão do racismo ela está ainda muito presente na sociedade mundial, não só aqui no Brasil, tá? No caso hoje a gente vai falar do que está acontecendo agora nos Estados Unidos, mas serve também como exemplo, né, do que pode vir a acontecer no Brasil, que é uma reação da comunidade negra contra esse racismo que está permeado dentro da sociedade e que a cada dia ele mostra essa face mais cruel para as pessoas que ainda tentam relativizar o racismo, tá? Então, vocês devem lembrar muito bem que há um tempo atrás, né, há pouco tempo atrás, a gente teve um caso que chamou a atenção do mundo todo, que foi o assassinato de um rapaz que tinha ido numa loja, né? E ele foi acusado de usar uma nota falsa para comprar nessa loja. Chamaram a polícia. Quando a polícia chegou, na abordagem policial, esse rapaz ele foi assassinado pelos policiais, né? Foram na abordagem, né? Na hora de imobilizar o Floyd, né? Que foi o rapaz negro que foi assassinado, o cara colocou o joelho na garganta dele, mesmo ele pedindo repetidas vezes, dizendo que estava sem respirar, ele foi assassinado, tá? E aí agora nos Estados Unidos ocorreu um novo caso, onde um rapaz negro ele levou 7 tiros na frente da esposa e dos filhos. Ele está em estado grave no hospital, né? E isso gerou uma comoção muito grande de pessoas que têm poder para reagir para esse tipo de coisa, que é o que a gente vai ver agora. Eu trouxe aqui uma reportagem, ó, que é falando sobre a Liga de Basquete Americana, a NBA, que ela adiou toda a rodada e os jogadores vão se reunir para decidir se a temporada continua após os boicotes. Lembrando, o que é boicote, galera? Boicote é quando tem algo para acontecer e você decide por alguma razão não participar, por uma razão maior, certo? O que está acontecendo? Os jogadores de basquete dos principais times dos Estados Unidos, né, da Liga Nacional de Basquete Americana, eles decidiram não participar, não treinar depois do que aconteceu com esse rapaz lá nos Estados Unidos, né, que levou 7 tiros na frente da mulher e dos filhos, para ver se conseguem mobilizar a sociedade para o que está acontecendo com a população negra de lá. Parece assim, a ideia é de que racismo sempre existiu, mas parece que agora, no atual governo do atual presidente, Donald Trump, parece que os racistas eles tomaram coragem de se mostrar e atacar cada vez mais a população negra. Então, essas pessoas estão começando a se levantar. Vamos ver aqui essa reportagem, né, que é do site da ESPN, né, que é uma empresa de esportes americano, falando sobre o que está acontecendo lá. Ó. Após o confronto entre Milwaukee Bucks e Orlando Magic ter o boicote da equipe de Wisconsin por conta de mais um caso de violência policial contra um homem negro, toda a rodada dessa quarta-feira foi cancelada. Né? Então, esses dois times de basquete lá, eles decidiram não jogar, não treinar e não realizar o jogo de quarta-feira, né, em protesto contra esses atos que estão acontecendo nos Estados Unidos, né, esse racismo que está matando os americanos, né, os negros americanos. Aí continuando, ó. A NBA, né, que é a liga dos times, anunciou que decidiu adiar os jogos de Houston Rockets, Oklahoma City Thunder e Los Angeles Lakers versus Portland. Todos os 5 jogos dessa série serão remarcados para outros dias. Não há nenhuma confirmação de data e nem se a liga terá continuação. Segundo informação
de Chance Charania, os jogadores terão uma reunião nesta noite para definirem os próximos passos que tomarão. Um jogador veterano da liga revelou à ESPN que a temporada está sob risco. A situação desencadeada por Jacob Blake levar 7 tiros pelas costas no domingo, dia 23, disparados por policiais em Kenosha, no estado de Wisconsin, justamente onde se localiza a cidade de Milwaukee. Blake está em estado grave. Então, pelo que a gente viu aqui na matéria, os jogadores eles se organizaram, né? Primeiro, os jogadores do time lá da cidade onde o cara foi sofreu esse atentado, né? Levou esses 7 tiros. E os jogadores desse time eles se reuniram, disseram que não iam treinar e depois boicotaram o jogo. Depois, todos os outros jogadores da liga, né, também decidiram que não iam participar da rodada e a NBA foi forçada a suspender a rodada. E isso é muito importante, galera, porque se vocês prestarem atenção, quem já viu os jogos de basquete sabe que a maioria dos jogadores são negros. Os jogadores mais importantes da história do basquete americano são negros. E aqui eles vão tomar consciência do poder que eles têm. A NBA é um mercado, né, muito grande, que tem muito dinheiro rolando. Se esses jogadores se negam a jogar, é um prejuízo tremendo para a Liga Americana, para os patrocinadores, para as TVs que transmitem esses jogos. E aqui, finalmente, eles tomaram consciência do poder que eles têm, de mostrar para a sociedade, olha, é o seguinte, nós somos negros, nós estamos sentindo isso na pele, não é porque nós somos ricos, né, que somos jogadores de basquete ricos, que vamos fechar os olhos para o que está acontecendo no país. Então isso aqui foi importantíssimo, porque pode levar a que atletas de outras modalidades também façam a mesma coisa, como do futebol americano, que é muito importante lá, do hóquei e outros esportes, do beisebol e outros esportes. Já pensou se eles conseguirem parar todo o esporte americano para que as pessoas vejam o que está acontecendo e tentem mudar e principalmente punir quem comete esses crimes racistas, tá? Aí só lembrando, tá, galera? Há um tempo atrás, o que aconteceu com o George Floyd, né, foi o que começou a motivar essas lutas contra o racismo, né, as lutas antirracismo. O que criou lá nos Estados Unidos esse movimento aqui, o Black Lives Matter, que significa vidas negras importam, tá? E aí esse movimento ele vem ganhando força cada vez mais, né, depois da morte do Floyd. Aí agora com o assassinato do Blake, aumenta mais essa pressão sobre as autoridades americanas que estavam acostumadas a quando um negro, uma pessoa negra era assassinada pela polícia, esses casos geralmente eram arquivados, não tinha nenhum tipo de punição, era muito improvável que isso acontecesse, tá? E aí a gente tem que entender que esses casos acontecem justamente por esse racismo que está impermeado na sociedade. Imagine se fosse um homem branco que levasse 7 tiros na frente da mulher e dos filhos por um policial. Não ia ter nenhum tipo de discussão. Esse policial ele ia ser sumariamente preso, processado e passar por todo o trâmite da justiça, tá? Mas quando é um homem negro, essa situação ela é toda relativizada por uma sociedade muito racista e que ganhou muito poder esse racismo depois da eleição do atual presidente americano, tá? Outra coisa que eu vi aqui que eu acho muito interessante da gente falar, galera, é que nos Estados Unidos é muito comum, ó, o trecho dessa matéria aqui é do site do UOL, aonde diz, ó, pais negros educam seus filhos com advertências sobre racismo nos Estados Unidos. Aí a gente vai ler aqui um trecho, ó. Essa matéria é do dia 10 de junho, tá? A morte de George Floyd e os protestos subsequentes nos Estados Unidos colocaram a discussão sobre racismo na mesa de muitas famílias. Para os afro-americanos, no entanto, essa conversa sempre fez parte da educação dos filhos, que se mantenham em alerta sobre os perigos que enfrentam no país. Aí a gente tem um trecho aqui de uma fala.
Não conheço pais negros que não tenham essa conversa com seus filhos, disse Tiffany Russell, de 26 anos. Mas agora definitivamente é uma boa hora, acrescentou. Quando Tiffany tinha 3 anos, após um incidente dramático, sua mãe se sentou com ela e lhe explicou o que havia acontecido. Ela então aconselhou a filha sobre como se comportar no futuro. Você precisa ter cuidado com a maneira como age, como reage. Não pode ser muito agressiva ou ficar com muita raiva. Ela me disse que, se um policial me parar, eu simplesmente não deveria dizer nada e apenas ouvir. Mesmo se você estiver chateada, você não pode mostrar que está chateada. Lembra Tiffany. Glenn Henry, um afro-americano, pai de 4 filhos, conversou com seus 2 mais velhos, de 5 e 7 anos, sobre o que eles provavelmente encontrariam. YouTube, ele filmou e postou conversas nas redes sociais. Sua mulher Ivete inicialmente se opôs a tratar o assunto com crianças em uma idade tão nova. No final do vídeo, chorava. Henry a convenceu de que eventos recentes justificavam colocar o racismo na mesa com crianças que não deveriam ter que aprender isso. Aí continua aqui. Brittany Everett, de 27 anos, uma mãe miscigenada da Virgínia, recorreu ao Twitter para saber se havia chegado a hora de conversar com seu filho. Isso aqui, galera, mostra que nos Estados Unidos, a maioria dos pais negros, eles têm muito medo do que pode acontecer com seus filhos por causa desse racismo inerente da sociedade. Então, desde quando eles são muito pequenos, eles já precisam chamar as crianças para conversar com eles e dizer: olha, tem algo de diferente. Na sociedade tem algo de diferente. Vão tratar vocês diferentes. Infelizmente, vão tratar vocês diferente. E isso é muito cruel, você ter que chegar para uma criança e dizer para ela que a sociedade vai tratar ela diferente. E que ela não pode ser agressiva com a polícia, que ela não pode reagir, mesmo ela estando certa em determinada situação. E aí a gente pode pensar agora no caso daquele rapaz que levou 7 tiros da polícia agora essa semana. Ele estava realmente exaltado porque ele tinha acabado de apartar uma briga no meio da rua e ele queria voltar para o carro e a polícia disse que ele não voltasse e aí deu 7 tiros nele, tá? E a indagação que a gente faz é: será que se fosse um homem branco aconteceria a mesma coisa? Vamos lembrar do caso que aconteceu agora muito recentemente aqui no Brasil, onde aquele desembargador que foi parado pela Guarda Civil lá em São Paulo, um homem branco, né, com poder, desembargador, ele é parado pela autoridade policial porque tem uma lei na cidade dizendo que todas as pessoas só poderiam transitar de máscara. Ele simplesmente levanta o dedo, ele agride a autoridade policial porque ele acha que tem o direito de fazer aquilo, tá? Porque ele é branco, porque ele é homem, porque ele tem um poder administrativo, tá? E o que a gente chega nessa conclusão é que na sociedade o negro ele tem que, pelo menos aqui nesse artigo que a gente acabou de ler, que o negro ele é ensinado desde de mais pequeno a não reagir, porque ele pode ir lá nos Estados Unidos, uma sociedade que, diferente da nossa aqui, e que alguns querem fazer isso no Brasil, que é armar a nossa população, né? Mas principalmente lá nos Estados Unidos, a população branca, ela tem armas dentro da sua casa, certo? Então imagine a reação que esses caras mais racistas têm quando são confrontados por algum negro, tá? E aí a gente tem, deixa eu ver, um vídeo aqui que eu tinha separado, que é um vídeo que ficou muito marcante também, depois desse período que o George Floyd foi assassinado, que é um vídeo de um garoto que ele está jogando basquete na frente da casa dele, e quando ele vê o carro da polícia, a reação dele é se esconder. Então a gente tira já que esse garoto, com certeza, já foi instruído pelos pais de que
infelizmente, lá na sociedade americana, né, ele precisa ter esse receio, ele precisa ter esse receio para poder proteger a vida dele mais para frente. E aí o garoto, ele acaba vendo o carro da polícia, ele se esconde. Vamos ver aqui o vídeo, ó. E quando o carro passa, né, e aí ele volta a brincar. Então isso aqui é muito marcante. Você já imaginou um grupo de crianças brincando e quando vê o carro de polícia, todos se esconderem para quando o carro de polícia passar? Entendeu? Não era para ser assim na sociedade, né? E a gente sabe que isso só é assim e tem uma razão muito clara para isso, que é histórica, que é a escravidão. Lá nos Estados Unidos, como aqui no Brasil, a escravidão ela foi muito forte, muito, muito, muito forte, tá? E eles aboliram a escravidão, mas o racismo ele não foi abolido e ele continuou dentro da lei durante muito tempo. Até os anos de 1960, ainda existiam leis nos Estados Unidos que diziam que, por exemplo, não podia ter escolas com negros e brancos. Se um negro tivesse sentado numa cadeira do ônibus e entrasse um branco e não tivesse nenhum lugar mais livre, essa pessoa negra era obrigada a se levantar para dar lugar ao branco, tá? Então essas leis permearam esse ambiente americano durante muito tempo e ainda não se desfez, né? A gente que assiste aqueles seriados americanos que mostram Todo Mundo Odeia o Chris, né? Eu, a Patroa e as Crianças, geralmente naqueles seriados ele mostra o quê? Que nos bairros onde eles moram há uma segregação muito grande. O seriado do Chris, né? Eles moram num local onde quase todo mundo é negro. Por quê? Porque tem essa segregação. Então isso em decorrência de quê? São resquícios ainda da escravidão, tá? E agora nos Estados Unidos, as pessoas estão se levantando, estão fazendo protestos contra isso, tá? E aqui no Brasil, a gente ainda vê muito pouco esse tipo de coisa, porque aqui no Brasil tentaram durante muito tempo enganar a sociedade brasileira e dizer que não, no Brasil não há racismo. Aqui houve uma doçura muito grande, como falava o Gilberto Freire, nas relações raciais, e aqui não há racismo. Claro que há racismo muito grande, tão grande quanto nos Estados Unidos, só que aqui parece que a comunidade negra ela foi domada, de certa maneira, a aceitar que esse tipo de coisa acontecesse com ela de maneira mais sistemática. Então, você liga a TV, você vê esses programas policiais, são uma hora, meia hora, uma hora, relatando mortes e mortes e mortes de jovens negros em comunidades. E tá tudo normal, né? É a normalidade do brasileiro, certo? E a gente não tem nenhum tipo de revolta contra isso. Quando tem, geralmente são em casos específicos, como a gente viu há pouco tempo atrás, a morte do garoto Miguel, lá, eu acho que foi em Pernambuco. Por quê? Porque era uma criança de 5 anos que foi abandonada, né, pela patroa da criança num elevador. O menino subiu lá agora eu não lembro qual foi o andar, e aí de lá o menino caiu, né? Foi um abandono da criança, que a patroa tinha garantido para a mãe que ia ficar tomando conta dela enquanto ela fazia um serviço para a mãe, certo? Mas mesmo assim, a gente teve ali uns protestos, alguns dias e tal, e acabou. Cadê o resto dos protestos da sociedade? Por que que os jogadores de futebol, a grande maioria dos jogadores de futebol no Brasil são negros, também não se juntaram para fazer protestos como os jogadores de basquete americano, chegaram naquele ponto?
Então, a sociedade brasileira ainda precisa chegar nesse ponto de consciência, de que não dá mais para passar o racismo como ele vem acontecendo até hoje. Chegou num ponto limite, tá? E que a sociedade ela precisa se posicionar. Ela vai querer continuar assim ou ela vai mudar? E esse posicionamento ele tem que ser em todas as áreas: cultural, política, administrativa. Na parte cultural, vocês estão cansados de ver nas novelas, praticamente todos os atores são brancos. Você vai ter um ou dois negros, e quando tem, geralmente são cargos subalternos. Você não tem um negro sendo protagonista de uma novela. Chegou ao ponto de uma vez fazerem uma novela na Globo, que era na Bahia, em que quase todos os personagens principais eram brancos. Novela na Bahia, onde a população baiana é majoritariamente negra. Então, é o quê? É um traço cultural. Você quer inventar que no Brasil a maioria da população é branca. A gente sabe por dados do IBGE que é justamente o contrário. A maioria da população brasileira é negra, tá? Então, galera, a gente precisa entender os motivos desse racismo. Lá nos Estados Unidos, tanto aqui no Brasil, esse motivo é histórico. É a escravidão. E quando a escravidão acaba, aqui no Brasil, que foi o último lugar do mundo que aboliu a escravidão em 1888, na verdade ela não acabou. Ela só foi modificada. Ela foi passada da letra da lei para ser uma escravidão que é feita na sociedade de diversas formas. Uma escravidão cultural, uma escravidão política, uma escravidão da vida total das pessoas, em que a pessoa negra ela tem uma quantidade muito maior de dificuldades impostas pela sociedade apenas pela cor da pele delas, certo, galera? Aí eu queria que vocês pensassem sobre isso, né? Se puderem ver essas matérias aqui que eu coloquei aqui, você tem no site da ESPN Brasil, essa matéria aqui tem no site do UOL, tá? E aí vocês pensem sobre isso. Eu vou colocar ainda umas questões sobre o que eu falei aqui lá no Google Sala de Aula. E eu preciso que vocês respondam essas questões, tá? E coloquem lá no Google Sala de Aula para poder ter a presença, porque agora a presença é vinculada a essas atividades que a gente vai passar aqui, tá certo, galera? Então é isso. Na próxima semana a gente vê aí outro tema para a gente discutir aqui nas aulas de cidadania. Valeu, pessoal. Tchau.